Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouco sobre o suicídio, que é um tema que está bem em voga ultimamente aí nas mídias e que tem que ser falado a respeito. O meu foco do vídeo vai ser mais uma orientação de como identificar aquelas pessoas que vêm pensando em suicídio e como conseguir ajudá-las. Antes de tudo, é importante levantar alguns dados. Todo dia, 30 brasileiros se suicidam. Essa taxa ela é maior do que as vítimas de AIDS. A gente tem no mundo todo um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Só que para cada suicídio que acontece, eu tenho 25 tentativas de suicídio, ou seja, a cada 1,6 segundos nós temos uma tentativa. Então, só nesses poucos minutos que eu já falei aqui no meu vídeo, dezenas de pessoas já tentaram se suicidar. Nas mulheres, o suicídio ele acontece um pouco mais cedo, vamos colocar aí na idade reprodutiva. Já nos homens, ele vai acontecer acima de 65 anos. E para a gente falar um pouquinho sobre como ajudar alguém que pensa em cometer um suicídio, é muito importante que a gente não enxergue o suicídio como uma decisão individual. As pessoas que concretizam esse ato, elas estão passando quase que invariavelmente por uma doença mental que vai alterar de uma forma bem radical a percepção delas da realidade. Então, quem toma esse tipo de atitude geralmente está com muito sofrimento e acaba ficando cego por conta disso. Eles não enxergam nenhuma solução possível no momento. E aí, como que a gente pode então ajudar alguém com a intenção de suicídio? Na grande maioria das vezes, o indivíduo ele dá sinais da intenção dele. Então, para a gente reconhecer um comportamento suicida, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de ficar atento aos alarmes verbais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós relevamos comentários que indicam um comportamento suicida, como eu quero morrer, a vida não tem mais sentido, ninguém liga para mim, se eu desaparecer ninguém vai notar. Então, quando numa conversa esse tipo de comentário aparecer, é importante que a gente não minimize do tipo, como você é dramático, até parece, ai que drama, ou fazendo piadinhas, e que a gente esteja aberto para conversar com a pessoa e falar, poxa, você falou sério, por que você está colocando isso? Você vê realmente dessa forma? Explica para mim, deixa eu tentar entender melhor o que está acontecendo. Mostre para aquela pessoa que ela não está sozinha. Um outro fato é, fique atento às dificuldades que a pessoa está passando. Ninguém chega no pensamento suicida do nada. Geralmente as pessoas, elas vão amadurecendo, elas vão refletindo sobre esse tipo de comportamento. Então, analise o contexto de vida da pessoa. E para a gente analisar o contexto de vida de qualquer pessoa, eu preciso exercer a empatia. Tem uma frase que descreve a empatia como, pelos seus olhos eu vejo. Então, a empatia é a capacidade de me colocar no lugar do outro e tentar entender, de certa forma, como o outro está se sentindo, como foi para o outro aquela situação. Então, nós precisamos entender se a pessoa passou por uma experiência traumática, por um abuso sexual, se ela vem enfrentando bullying. É importante também a gente entender que cada pessoa tem uma forma de reagir frente ao sofrimento e cada um vai sentir esse sofrimento de uma determinada maneira. Às vezes o que me incomoda demais ou impacta demais em mim não é nada para o meu companheiro ou para o meu vizinho. Então escute as pessoas com carinho, converse, deixe claro para ela que ela pode desabafar com você. Fique atento também aos comportamentos depressivos. Um dos sintomas da depressão envolve o aumento da sensação de culpa, que é a culpabilização. Então a pessoa começa a se culpar por coisas que muitas vezes nem têm relação com ela. Assim como a gente tem uma alteração cognitiva da depressão. O que eu quero dizer com isso? O cérebro, a forma de pensar, sofre influência enquanto a pessoa está deprimida. Ela tende a desvalorizar os aspectos positivos
e hipervalorizar os aspectos negativos. Então ela fica ruminando, ela fica pensando mais nos negativos e se esquece facilmente dos positivos. Isso contribui para que ela tenha então aquela visão distorcida da realidade. Se você notar que a pessoa está sem energia ou sem ânimo, mais isolada socialmente, deixando de interagir, as coisas que ela gostava muito de fazer ela já não faz, com uma expressão pesada no rosto ou diferente do que ela sempre teve, fique atento. Cuidado também para não julgar essa pessoa. Muitas pessoas falam, fulano está deprimido, mas não se ajuda, não faz um esforço para sair de casa. Não basta querer para conseguir mudar. A pessoa com depressão, ela não muda, ela não toma uma atitude diferente porque ela não consegue. Sem o tratamento, ela não vai ter força suficiente para ocasionar uma grande mudança. 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se a vítima tivesse recebido ajuda de qualquer pessoa com um tratamento adequado. Inclusive, falando ainda do tratamento, a forma como a gente trata o suicídio, ela vai mudar muito nos próximos 10 anos. Hoje em dia, nós já temos algumas medicações que têm uma ação anti-suicida, ou seja, são medicações que conseguem, em curto espaço de tempo, diminuir drasticamente o risco do suicídio. Uma outra coisa muito importante aqui é saber identificar quais são os fatores de risco. Pessoas que sofreram muitos traumas, que fazem uso de bebida alcoólica ou drogas, que têm comportamentos mais violentos, têm uma tendência a cometer mais suicídios. Por outro lado também, às vezes a pessoa ela emite sinais que façam com que a gente fique atento. Por exemplo, a pessoa chega a estocar ou comprar uma enorme quantidade de medicações, comprar armas, deixar pendências resolvidas, de repente todas as contas dela estão certas, os problemas que ela tinha ela resolveu, ou ela dá algo de muito valor para alguém que seja muito querido, ou ela já teve tentativas de suicídio no passado. Todos esses fatores nos fazem ficar com a luzinha acesa e atentos para um possível risco de suicídio. Então, pessoal, se você suspeitar da intenção de suicídio de um parente ou de um familiar, pergunte com todas as letras para aquela pessoa sobre essa tentativa. É muito comum que, diante de um assunto desconfortável, a gente queira fugir ali e não aprofundar tanto. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas vai passar, é só uma fase, você vai ver. Vamos tomar um sorvete que você melhora. Porque causa um desconforto na gente falar a respeito de suicídio com outras pessoas. Mas isso é super importante. Então, se tem pessoas que você desconfia, pergunte, mas querendo ouvir, e tenha um tempo disponível para isso. Questione sobre o plano, veja se ele já teve, de fato, alguma tentativa, quais são os motivos, levante com ele, mas quais seriam as consequências, o que te impediu até hoje? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu não fiz isso ainda pelos meus filhos, pelos meus cachorros, pelo meu pai. Então, se apegue nisso para mostrar para ele também que tem uma parte dele que pensa nessa outra lado e que quer que ele fique vivo, veja as consequências. Então, tudo isso vai ser de uma ajuda fundamental para aquela pessoa. O grande diferencial aqui é mostrar que você se importa. Estimule ele a procurar um apoio psicológico, a passar por um psiquiatra, a procurar alguma instituição confiável. E se no caso a atitude já for extrema, como a pessoa já está com uma ameaça direta de se jogar da janela ou está a ponto de se cortar, você pegou ela quase tomando os comprimidos, nesse momento é necessário tomar uma decisão imediata. Ligue para o 192, que é o telefone do SAMU, peça para eles virem até onde você está ou leve essa pessoa diretamente a um pronto-socorro. Ali essa pessoa vai receber medicações no mesmo momento que vão ajudar a lidar com aquele sofrimento e vão ajudar a contribuir para diminuir o risco de suicídio. Um exemplo de algo que pode ajudar muito nos momentos de crise suicida é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. É só a gente discar no telefone 141, os telefones não possuem bina, os atendentes, que são todos voluntários,
nunca vão perguntar o nome. Então a pessoa vai conseguir desabafar, vai conseguir colocar um pouco do que ela está sentindo. Isso por si só já ajuda muito e no final eles vão indicar onde essa pessoa pode procurar ajuda ou um tratamento adequado. Então o suicídio é algo que a gente tem que falar a respeito, tem que ser muito conversado, tá? Se vocês identificarem pessoas no seu convívio que têm esses sinais de alerta que eu coloquei, ofereçam a ajuda necessária. Eu vou deixar nas descrições os números dos contatos que eu passei aqui no vídeo e eu espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Até mais!